Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá. Isso aí, vamos pro vídeo de hoje, né? Hoje a gente vai vir trazendo aí para se conectar com a energia ou do povo cigano da Dona Rosa Vermelha ou com a energia de Santa Sara Kali, tá? Hoje é Dia das Mães, né? Então, primeiro eu queria dar os parabéns a todas as mamães, né, que assistem o canal ou que vão assistir esses vídeos. Principalmente a minha mãe, né, que ela é responsável, né, por essa essência toda minha, vamos dizer assim, por ser essa pessoa que eu sou hoje. Minha mãe, ela sempre deu, né, tanto para mim quanto para meus irmãos, muito direcionamento, principalmente com relação ao campo espiritual. E na vida toda, né, com relação a tudo, assim. Nós somos, né, a origem da minha família é uma origem muito humilde, né, nós viemos de uma família muito humilde. Porém, uma coisa eu posso garantir, fomos muito bem criados, principalmente com essa questão do caráter, sabe, da honra. E, assim, isso é muito importante, né, esse direcionamento. Minha mãe, ela foi mãe e pai também. Minha mãe foi uma mulher muito trabalhadora, sempre foi. E sempre foi o meu maior exemplo, né? Pra tudo na minha vida. Até pra essa questão ciganística, que isso também vem da minha mãe, né? Essa questão. Somente essa questão espiritual mesmo, ligada aos ciganos, que eu descobri há muito pouco tempo, na realidade, que isso vem da minha mãe. Eu procurava respostas tentando entender de onde isso vinha, né? E aí vim descobrir que vinha dela. Minha mãe tava guardando ouro, ela não me falava. Ela deixou quebrar minha cabeça. E eu descobri sozinha de onde vinha. E, enfim, né? E dizer o quanto que ela é importante pra mim, assim, o quanto que eu amo demais ela. Né? E o quanto ela tem sido importante nesses últimos tempos pra mim, principalmente. Bom, ontem a gente comemorou, né, o dia de Santa Nossa Senhora de Fátima, né, que foi dia dela, e foi dia dos pretos velhos também, né. Gente, eu não ia falar dos pretos velhos, eu não ia. Só que na hora que eu me conectei aqui, que eu comecei a fazer a minha oração, por incrível que possa parecer, porque eu falo, né, eu sempre falo que eu me conecto com o plano espiritual, com os meus mentores, né, com a energia do povo. E engraçado que saiu preto velho na hora que eu tava falando. E eu nem ia falar. E eu nem sei muito o que falar dos pretos velhos. Dos pretos velhos, porque eu não tenho muito essa ligação. Eu cresci dentro da Umbanda, né, mas eu não tenho muito essa orientação para falar deles. O que eu sei é que eles, né, são entidades, né, que foram principalmente, né, escravos, né, e hoje eles trazem essa mensagem, né, pra gente de muita sabedoria. A linha dos pretos velhos trabalham principalmente essa questão da sabedoria, e eles trabalham essa questão de saúde, principalmente, tanto física quanto emocional, tá? Espiritual também. Então é uma linha de extrema sabedoria, de extrema riqueza, sabe? De muita proteção. São responsáveis pelos benzimentos, né? Quando tem os toques, né? Tem os trabalhos. Quando fala da energia do preto velho, a gente sabe que tem essa questão do benzimento. E sempre tem uma palavra, assim, muito grande, de muito rica, de enriquecimento, sabe? Espiritual. E é uma linha muito forte. E engraçado que mesmo dentro do Kardec, trabalham muito, fala-se muito. Principalmente quando entra na época da linhagem, do curso da parte mediúnica, prática, fala-se muito da linha dos pretos velhos e fala-se muito da linha dos caboclos também, porque são muito ricos, né, nessa questão de força, sabe, de sabedoria mesmo, assim. Então, hoje até minha mãe tinha falado e eu coloquei um copinho com café lá na cozinha com cigarro, né? Minha mãe falou, vai lá e coloca. Eu falei, coloquei. E aí, engraçado, eu vim sentar aqui. E aí veio, gente, saiu mesmo a palavra. Eu falei, tá bom, então eu vou falar e vou falar o que eu sei, né? Porque eu não sei de tudo. Então, eu vou falar o que eu sei. E é isso. Bom,
Eu falei que ia começar, né, uma série de vídeos aí contando um pouco contando a história de Santa Sara, eu vou vir contando, mas o dia a dia, eu só vou contar a história dela no dia dela mesmo, que aí eu vou fazer um vídeo, tá? Eu já falei um pouco sobre ela, né, falei o que ela rege, o povo cigano, ela rege as pessoas que estão desesperadas, né, procurando um consolo, pessoas aflitas, ela rege as mulheres que querem engravidar. Então, se tem alguma mulher que deseja engravidar e não tá conseguindo, pode clamar a Santa Sara, porque ela rege, né, as mulheres que querem engravidar. E aí eu falei que eu ia começar a contar sobre essa minha ligação, né, como tudo começou com essa questão espiritual dos ciganos, de vir falar de Santa Sara, né, principalmente. E hoje eu levo muito o nome de Santa Sara em tudo que eu faço. Todas as consultas que eu faço, particulares né, de leitura das cartas, eu sempre indico as pessoas para que eles façam a oração de Santa Sara. Sempre indico. Todas as pessoas. Não foi à toa que eu ganhei a caneca, é por causa disso. Né? E eu comecei a levar o nome dela muito para todos os lugares onde eu vou. E hoje, já que a gente é das mães, né? Ela é uma das minhas mães espirituais. Eu acho que eu tenho muitas, né? Minha cabeça é muito regida por mulher. Então, tenho várias mães espirituais. Mas ela é uma das, e é a que tá mais presente junto com a Rosa Vermelha hoje, com a Iemanjá na minha vida. Não tem como negar, né? Iemanjá sempre foi, né? É a mãe que eu escolhi e ela me escolheu também. Eu escolhi ela desde que eu me entendo por gente. E ela realmente acabou me escolhendo. E Santa Sara também me escolheu. E eu vejo que a Rosa também acabou me escolhendo de certa forma. Eu, como eu já falei, venho de uma família muito espiritualizada, né? Minha família já era do axé, né? Já tinha toda essa parte espiritual muito forte. Mas eu nunca quis me envolver e nunca me imaginei fazendo o que eu faço hoje. Eu costumo falar que a minha vida, e quando eu coloco a minha vida, eu pego a roda da fortuna, né? A carta. Porque ela fala de mudanças, né? E principalmente desse propósito de que você deve aceitar as mudanças que acontecem na sua vida. E por um momento eu pensei em não aceitá-las, né? Quando as coisas começaram a mudar, o ano passado que começaram aí, e meu irmão já tinha falado pra mim, não tenta ir contra o que tá acontecendo, porque isso precisa acontecer para que outras coisas muito importantes aconteçam na sua vida. E eu não entendi o que é, gente, o que tem de tão importante assim pra acontecer na minha vida. E hoje, quando eu lembro daquilo que ele falou, eu sempre olho pra cá. Porque de resto, não teve nada de importante assim. Mas isso foi. Isso foi, acho que, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida de uns tempos pra cá. Eu acho que o primeiro foi ter sido mãe, né? Porque eu também sou mãe. Isso começou a minha mudança como pessoa, começou lá, quando eu tive o Davi. Eu precisava ser mãe, sabe? Hoje, por isso que eu nunca nem contestei isso que tinha acontecido na minha vida, apesar de não querer. Eu nunca quis ser mãe, sabe? Nunca tive esse desejo forte de ser mãe, não. Nunca tive. Mas assumi essa responsabilidade, sabe? Sempre tentei honrar isso de forma, assim, o mais correta possível. Mas era necessário aquele momento que eu fosse mãe, para que as coisas começassem a caminhar na minha vida. As coisas sempre tiveram que acontecer na minha vida de uma maneira muito brusca, porque eu sou uma pessoa que tem problema para tomar decisões. Eu fico ponderando muito, sabe? Para ter iniciativa, para tomar decisões. E se as coisas não acontecerem no susto, não acontece. Porque eu fico ali, sabe? E as coisas não acontecem. E precisou realmente ter uma mudança muito grande na minha vida. E eu pensando esses dias, né, sobre isso, essa mudança toda começou em maio do ano passado. Eu falei, começou em julho. Não começou em julho, começou em maio do ano passado. Essa mudança toda começou em maio, comecinho de maio. E minha vida realmente, gente, ela virou de pernas pro ar. Minha vida virou de cabeça para baixo, sabe? E esses últimos meses têm sido muito difíceis. Principalmente esses 3 últimos meses foram muito difíceis para mim. Eu até emagreci mais,
do que eu já tava. Eu já tinha emagrecido bastante, né? Eu até tinha engordado um pouquinho nesses últimos tempos, mas agora eu emagreci de novo. Eu até perdi praticamente quase todas as minhas calças não servem mais. Tem que fazer compra de roupa, não tá servindo nada, eu emagreci bastante. Diante das demandas da minha vida, né? Com relação financeira, com relação ao profissional. Eu não vou falar com relação ao afetivo, porque essa parte não me preocupa. Por incrível que possa parecer, essa parte não me preocupa. Porque é algo que não depende só de mim, né? Então, eu não... Assim, por mais que eu tenha sentimento, por mais que eu não me preocupo muito com essa área. Essa área eu realmente jogo pro universo e deixo o universo fazer o que tiver que ser feito, sabe? Eu deixo o destino tomar conta disso. As outras partes não. As outras áreas dependem de mim. O espiritual depende de mim, o financeiro depende de mim, todos os outros dependem de mim. Então, isso começou a me sobrecarregar demais. E muita coisa aconteceu que eu não imaginava que ia acontecer. Demandas enviadas para mim, coisas que foram acontecendo, que eu tive que aprender a lutar, sabe? Contra coisas que eu não via, que eu não enxergava, que eu nem imaginava que existiam, sabe? Quer dizer, eu até imaginava, mas por que comigo, sabe? Tipo, eu nunca imaginei estar passando por tudo aquilo. Foi um período de muita dor. É uma coisa que eu posso falar pra vocês. Foi um período de muita dor. E um período muito solitário, né? Eu até conversei isso com meu irmão esses dias e eu falei pra ele como essa jornada espiritual, ela é solitária. Ela é solitária. Por mais que você tenha irmãos próximos de você, né? Eu falo irmãos de jornada, né? Mesmo assim, não é a mesma coisa. É uma luta, é um caminho muito solitário. E a espiritualidade, as cartas, não vou falar espiritualidade porque ela tá presente na minha vida a vida toda, né? Mas essa força com quem eu vim para trabalhar com as coisas foi diante de dor, de certa forma, né? Foi diante de um momento em que eu tava perdida demais. E que ao mesmo tempo eu me vi com uma oportunidade de fazer algo que eu amava, que eu sempre quis fazer. Mas nunca acreditei muito em mim, sabe? Nunca coloquei muita fé nesse processo, no que as coisas iam, como que as coisas iam desenvolver. E aí, comecei a estudar, né? Comecei a jogar, comecei a treinar com as pessoas e comecei já a ter esse retorno das pessoas falando que estava dando certo, que era um curto período de tempo, muito pequeno. E eu mesmo me questionava, não é possível que seja só isso. Não é possível, tem que ter alguma coisa a mais. Não é só isso pra estar dando tão certo. Tem que ter mais alguma coisa. E eu sabia que essa questão dos baralhos, das cartas, né? Ler cartas, tinha uma questão espiritual envolvida. Eu sabia que tinha uma conotação espiritual muito forte. Mas não do que começou a acontecer comigo. Porque de uma hora pra outra eu comecei a passar mal. Sentava pra jogar, sentia um peso na cabeça aqui, assim, né? E aí eu falava, tá tudo bem, eu tô me conectando com o universo, tô pedindo a intuição, o universo tá me mandando intuição, né? É chakra frontal, me trazendo, né? É onde fica a nossa intuição mesmo. Então, eu falei, é só isso que tá acontecendo. Não tá acontecendo mais nada, é só o chakra frontal. E aí, eu fui percebendo que não era isso. Porque não era só quando eu sentava pra jogar. Isso começou a sair da mesa do jogo, né? Começou a se estender para outros ambientes. E eu comecei a ficar muito assustada. Porque não era só a cabeça, era o corpo também. Eu já comecei a não ter muito controle sobre o meu corpo. E já pensava, não era pra me jogar, não era pra me fazer isso. Mas ao mesmo tempo, medo de ouvir que não era pra mim fazer isso. E eu ter que abandonar a única coisa que eu tinha naquele momento. Não que eu não tenha meu filho, que eu não tenha... Mas isso era a coisa que tava me trazendo um alicerce, sabe? Tava fazendo eu ainda acreditar em alguma coisa, principalmente acreditar em mim. Principalmente em mim, né? E foi quando eu procurei meu irmão. E aí meu irmão falou, olha, as coisas estão indo rápido, tá sendo tão rápido. Você tá tendo essa orientação tão rápida porque tem uma mentora aí com você. Tem uma cigana já respondendo no jogo. É ela que tá te ajudando, é ela que tá te trazendo, né, todo esse conhecimento, toda essa visão.
Só que você precisa estudar muito. E ela sempre fala, sempre quando joga, que pergunta alguma coisa sobre ela sempre fala que eu devo estudar muito, que eu devo estudar muito, 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 tipo, incansavelmente. E aí começou essa onda de eu saber quem ela era, por exemplo, né? E foi por conta disso, por causa de todas essas mudanças, mesmo antes de eu começar a jogar, que eu comecei a ir com meu irmão. Porque eu não ia. Meu irmão já fazia os trabalhos dele e eu não ia com meu irmão. Eu não ia com meu irmão exatamente por conta da minha vida, do meu relacionamento anterior. Então eu não ia com meu irmão, né? A pessoa não aceitava. E eu também não me direcionava a isso, né? E ninguém tem obrigado a aceitar nada, né? As pessoas são obrigadas a respeitarem, mas não aceitar. Então eu não ia. Eu comecei a ir já no final, quando eu já tava já no processo de eu sair. Porque foi a mesma coisa. Meu irmão me levou às pressas. Tipo, olha, você precisa vir comigo. A gente precisa fazer uma coisa muito rápido e, tipo, enfim. E aí eu fui com meu irmão. E só que eu achei que ia acabar ali. Falei, meu irmão não vai me chamar mais pra ir. É só isso. Já fez, tá tudo certo, acabou. Só que não. Ele vinha insistindo, vamos comigo. Vai ter, vamos comigo, né? E aí eu comecei a ir. E aí, eu comecei a ter contato muito com uma cigana, né? A Esperança, pra quem eu sou muito grata, assim, sabe? Foi ela que começou a me dar direcionamentos do povo cigano. Só que eu não jogava ainda, gente, eu nem tinha começado a jogar. E a Esperança sempre se voltava muito em mim, ela sempre vinha conversar muito comigo. Ela sempre trazia alguma palavra, sabe? E alguns ensinamentos, já me trazendo essa conexão com Santa Sara, já vindo. Aí eu fui, entrei no jogo, não foi orientação dela, foi algo totalmente por fora. E aí comecei a juntar as duas coisas. É como se ela tivesse me dado um direcionamento e o destino tivesse me jogado aqui, né? E aí começou a saga por saber quem era essa mentora. E foi inclusive ela, né, quando eu vim trazendo o vídeo da oração de Santa Sara, foi ela que falou pra mim dessa conexão com Santa Sara. E apesar de ser a padroeira do povo cigano, que é o meu direcionamento mesmo, eu tinha essa questão do desespero, né, dela auxiliar, né, dela trazer esse consolo a quem estava desesperado. E eu estava muito desesperado, né, todo esse tempo desesperado. E eu vou falar pra vocês, esses últimos tempos, eu realmente vim perdendo até a fé, sabe? Eu vim me questionando até quando eu deveria estar. E o meu irmão falou, meus irmãos me disseram, né? Você vai ser muito testado. Se prepara para ser testado. E eu fui. Eu fui muito testada pela espiritualidade de todas as formas. Até onde eu estava disposta a honrar com o que eu estava fazendo. Mesmo diante das dores, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante dos desafios. Já teve dia de eu sentar aqui e eu não tava nem conseguindo andar, de tão, sei lá, consumida, sabe? Por tudo que tava acontecendo na minha vida. Eu entrei em maio maio agora, com uma esperança muito grande. Dizendo, e eu fiz um vídeo falando que eu sabia que coisas muito boas iam acontecer pra mim. Mas ao mesmo tempo eu olhava e eu cheguei até a comentar esse canal. Eu falei, cara, não aconteceu em um ano. Não vai acontecer em um mês. A minha vida vai ter que mudar em um mês, né? Tipo, pra que eu consiga ter um respiro, pra que eu veja uma luz no fim do túnel, sabe? E eu falei, não é possível. Não aconteceu em um ano, cara. Não vai acontecer em sei lá, em um mês, né? Em 30 dias. Não aconteceu em 30 dias. Aconteceu em 15. Aconteceu em 15. Assim, eu tô muito feliz com as coisas que começaram já a dar um direcionamento. Tem muita coisa que eu não posso falar. Vai ser o último vídeo que eu vou vir contando um pouco dessa história, vim falando sobre o povo cigano, vim falando sobre essa minha conexão com eles e as minhas experiências, né? E vai ser o último que eu vou vir falando mais sobre a Rosa Vermelha e sobre o trabalho dela na minha vida, toda essa jornada, essa limpeza que ela fez em mim, sabe? E a força que ela me deu, né? Que quem olha a Thaís de um ano atrás não reconhece a Thaís de hoje. E eu sei que todo esse trabalho é muito por conta dela. E
sem nem eu ver, né? Mas ela já tava trabalhando ali. E eu tinha certeza que era ela, sabe? Certeza, que eu falei pro meu irmão, só confirma, porque eu tenho certeza que é a Rosa Vermelha. E depois que meu irmão confirmou, parece que ficou mais forte ainda essa ligação entre eu e ela. E muitas pessoas questionavam esse turbilhão de coisas que estavam acontecendo na minha vida, esse desgaste meu físico, esse desgaste, eu não vou dizer espiritual, mas parecia que o espiritual tava me sugando, sabe? Me sugando. E começaram, é por causa das cartas. Você tá assim por causa das cartas. Você tá assim por causa das cartas. E eu falava, gente, não pode ser por causa das cartas, né? Pedindo a Deus para que não fosse, porque se fosse eu ia ter que parar. E eu não queria parar. E quando meu irmão falou que não era isso. Eu falei, bom, se não é isso, então eu não vou parar, né? Não tem o que me faça parar. E eu sei o meu direcionamento. Eu sei o que eu devo falar. Eu não comecei falando, quando a gente abriu o canal, era só falar sobre as cartas do jogo e acabou. Esse direcionamento de vir falando dos orixás, de vir falando do povo cigano, de vir falando da minha ancestralidade, eu sei que é uma missão, né? E foi um compromisso que eu assumi um tempo atrás, de honrar a minha ancestralidade. Isso vai me trazer, sei lá, conflitos com pessoas, vai trazer pessoas se afastando de mim, vai trazer pessoas me olhando torto, pessoas não acreditando, mas eu não importo, não importo. Quem tiver que sair, vai sair, quem tiver que ficar, vai ficar. O meu direcionamento não vai me dar, o meu trabalho não vai me dar. Eu vou continuar honrando a minha ancestralidade, o povo cigano, Santa Sara, os orixás, tudo aquilo que eu aprendi. E eu não sou do axé totalmente. Eu sou do axé porque eu tenho pé no axé, né, gente? Mas eu não tenho uma religião. E eu não pretendo me fixar em uma religião. Né? Assim, só se não tiver jeito. Só se for acontecer igual que foi com meu irmão. Senão, não. Isso não vai acontecer. Porque pra mim, todas as religiões são válidas. De todas eu posso pegar um pouco. Então eu não me vejo presa, né, em uma religião. Mas o axé bate muito, assim, com muito amor no meu peito. E maio começou trazendo mudanças, não foram mudanças boas, tá, a princípio. Foram pessoas que começaram a sair do meu caminho sem ter explicação. Foram pessoas que foram tiradas do meu caminho. Teve muitas mudanças que começaram. E eu comecei, tipo, meu Deus, decisões que eu ia ter que tomar, coisas que eu tava presa ali, tentando manter, que não era, mas pra mim manter você vai ter que abrir mão. Então chegou aquele momento que não teve jeito, você vai ter que abrir mão. É uma renovação. Minha vida tava passando por uma limpeza, sabe? Uma limpeza profunda. E eu ali, tipo, não é possível. Diante de toda a minha fé, diante de tudo isso, que as coisas vão começar a sair assim da minha mão e eu fui ficando cada vez pior. Parece que cada vez eu fui ficando mais desgastada. Até. E essa daí vai ser a última história que eu vou vir contando pra vocês junto com a da Rosa Vermelha. Mas eu já vou dar uma introdução. Na terça-feira da semana passada, eu cheguei aqui em casa já passando mal. Minha cabeça já pesava muito, meu corpo. Meu corpo já não tinha domínio sobre ele. Meu corpo tava mole, eu suava frio, os arrepios, meu corpo tremia. E eu já sabia o que era. Eu já tinha que falar pra ela, né? Olha, minha filha, não rola. Não, aqui não dá, eu tô sozinha. Nunca aconteceu isso, vai acontecer isso agora, comigo sozinha, né? Não dá, pelo amor de Deus. Não, você não pode fazer isso. O que você quer? Você tá querendo falar pra mim alguma coisa. O que você quer falar comigo? E aí, eu falei, você quer jogar? Né? Perguntei se ela queria jogar. Na hora que eu perguntei se ela queria jogar, eu melhorei. É como se todo aquele mal-estar, sabe, tivesse passado. Primeiro eu fiz tudo que eu tinha que fazer em casa. Eu nem sentei aqui na mesa. Eu abri na cama mesmo as cartas, um pouco antes de dormir. E, cara, foi assim, eu olhei e falei, cara, como assim? Tem alguma coisa muito rápida que ia acontecer na minha vida. Uma chegada de algo muito grandioso, muito rápido. Era muito rápido, gente. Todas as cartas de rapidez, todas as cartas que falam de movimentação, chegada de mensagem, essas coisas assim, sabe? Todas as cartas estavam no mesmo jogo. Todas as cartas.
E eu falei, gente, não, tem alguma coisa muito rápida. É muito rápido. Eu não sei o que é, mas é muito rápido. Até fiz a pergunta se era afetivo, se era financeiro. Saiu uma carta que ela é muito mais voltada pro afetivo. Mas aí depois eu entendi que era o transbordar do amor, né? O transbordar do coração, dessa emoção toda. Que ia acontecer na minha vida com a chegada dessa mensagem. E pra não falar que eu tô mentindo, eu chamei a Naira, contei pra Naira, chamei minha mãe, contei pra minha mãe. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Ontem aconteceu isso comigo. Eu tive que jogar, minha mãe já ficou desesperada. Meu Deus, você tá passando mal em casa. Eu vou ter que falar com seu irmão, porque isso não tá certo. Essas coisas estão muito rápidas, essas coisas estão muito fortes, né? Tá muito forte, muito presente aí em você. E, enfim, eu fiquei com isso na cabeça, né? O que vai acontecer? E aí, 2 dias depois, chegou uma mensagem pra mim mesmo, né? Trazendo uma benção muito grande. A mudança pra minha vida. É a roda da fortuna, né? É a sorte girando de novo na minha vida. Pouco tempo atrás eu falei, né? Que encontrei com o seu Zé lá num lugar lá, né? Que eu tava andando na rua. Encontrei com o seu Zé Pilintra lá no passeio. Gente, olha o seu Zé. Não, gente, o seu Zé não tá na rua. Mas é uma casa lá que tem uns cursos, uns negócios. E aí eu ainda fui, até brinquei, o seu Zé. Tipo, sabe aquelas coisas assim que eu tô precisando, cara? Tipo, preciso pra ontem, né? Não dá mais pra esperar, não dá mais. E quando eu olhei pra cima, o que tinha em cima da minha cabeça? A roda da fortuna. E eu dei risada, né? Que é um dos maiores símbolos, né? Do povo cigano. Fala muito de sorte, dessa mudança rápida na vida acontecendo. Tem muitas mudanças, né? Pra virem acontecer na minha vida. Essa é só a primeira, né? Essa é só a primeira. A segunda mudança vai ser... Eu vou começar com um canal novo, tanto no Instagram quanto aqui. Eu não vou sair do Bruxas Místicas, eu vou continuar fazendo algumas coisas ainda com a Naira. Não é pra mim deixar a Naira. Porém, eu devo começar um canal novo. Esse é um direcionamento da espiritualidade. E esse canal já tem nome, que ele vai ser o Ciganístico. Não tinha que ser, né, gente? Ciganístico. Então já tem nome, eu já tô começando a arrumar as coisas. E eu quero ver se eu trago de Santa Sara. Já a primeira é do dia 24. Esse é o primeiro vídeo que eu quero colocar lá. Então tem mais esse outro trabalho. Por quê? Precisa ser um canal meu, sozinho. Pra mim vir trazendo esses direcionamentos que eu já não vou trazer mais aqui no Bruxas Místicas. Eles vão ficar lá, né? Essa questão do povo cigano, essa questão mais ligada ao axé, essas coisas que eu for falar, pode ser de qualquer conotação religiosa que seja, que eu vinha falar, vai ficar no ciganístico. Não vai ficar mais aqui no Bruxas Místicas, tá? Não tem briga com a Naira, muito pelo contrário, tá? Nós duas, assim, somos mais do que parceiras de trabalho. Nós somos cunhadas, nós somos amigas, né? Isso não tem nada a ver, não vai mudar. Mas é um direcionamento que veio no jogo, inclusive, né? Pra que eu tomasse essa alavancada sozinha, caminho solitário, né? Que é muito nosso, que eu vou ter que me direcionar. E, então essa é uma das mudanças. Tem essa outra mudança que eu vou vir contando pra vocês depois. Gente, assim, tem muita coisa mudando na minha vida, muita coisa. Muitas decisões que eu vou ter que começar a tomar a partir de amanhã, inclusive. Eu acho que é por isso que eu até tô meio oca. E eu tô falando bastante aqui, porque... nem eu sei como que eu vou começar a dar andamento em tudo isso, sabe? Tipo, e todas as decisões, todas as alavancadas, todas essas mudanças, é sozinho, é solitário. É eu dando um direcionamento pra minha vida, sabe? E isso que aconteceu, dela trazer essa mensagem, só deixou muito claro, né? O poder dela diante do jogo, como ela está comigo diante do jogo, o quanto ela está me guardando, o quanto ela está me trazendo os direcionamentos para minha vida, o quanto o meu jogo, né, tem força, tem poder, porque ela tá me mostrando isso. Porque até eu, às vezes, me questionava, principalmente quando eu jogo pra mim, né? Porque isso é uma maldição do jogo, maldição do baralho é isso. A gente tem muita dificuldade pra gente ler as coisas pra gente. A gente lê muito bem pros outros. Pra gente é tudo muito confuso. Não é tão claro. Não é igual a gente jogar pras pessoas, sabe? E aquele dia não, foi muito claro, sabe? Foi muito evidente a mensagem dela pra mim. E foi ela trazendo. E eu até agradeci meu irmão, né? Sabe, por essa jornada, esse trabalho que ele vem lutando junto comigo. Eu falo pela questão espiritual, né? Porque assim,
Meus 3 irmãos eu tenho que ser muito grata, porque todos eles têm me ajudado muito. Eles têm segurado muitas pontas, cada um de um lado tentando me ajudar. Mas ele ainda falou isso pra mim, ele falou, você não tem que me agradecer, você tem que agradecer a espiritualidade, principalmente a você, pela fé que você teve diante de tudo que foi feito pra você, né? Então, o que eu posso vir falando pra vocês, né, com essa relação da fé, principalmente com Santa Sara, mas com todo o plano espiritual, com a minha cigana, com o povo cigano. Nós temos o poder, sabe, de mudar a nossa vida. A espiritualidade, ela tá sempre com a gente. E por mais que a gente não acredite, acredite da forma como você, né, tiver que acreditar. Mas tenha fé. Não, sabe, esmoreça diante das dificuldades, porque eu esmoreci muitas vezes. Minha mãe precisou, sabe, tipo, me dar um chacoalhões, a Nária precisou me deixar, sabe, às vezes me puxar a orelha, sabe, todo mundo um pouquinho, pra ver, porque tava muito dura a caminhada. E era uma caminhada que eu sabia que eu só tinha, em alguns momentos, a minha fé, sabe? Eu só tinha os meus mentores, eu só tinha o invisível pra acreditar. Eu não tinha mais nada pra me pegar, sabe? E eu vim colocando metas. Eu vou fazer a festa de Santa Sara, eu vou falar de Santa Sara. O mês de Santa Sara vai ser o mês que eu vou ser abençoada. Eu coloquei isso pra mim. E eu tô sendo, né? E por mais que existam julgamentos, que existam outras pessoas, ou pessoas que achem que esse não é o caminho, eu vou continuar dizendo, esse é o caminho, essa é a direção, né? E a espiritualidade me mostrou o poder da fé, principalmente o poder da fé. E não tem como, diante de tantas coisas que eu vim passando nesses últimos anos, nesse último ano, não trazer o nome delas, né? Não trazer o nome dos orixás que estão ali, meus, né? Teve esse direcionamento de muitas coisas terem sido feitas para que eles me trouxessem força, para que eles me trouxessem garra, para que eles me trouxessem abertura dos meus caminhos. Né? Tem um orixá que eu nunca falei muito, mas que eu vou vir falando sobre ele. Eu sei que vai ser um dia que vai ser meio pesado, mas sim, eu tenho que vir falando dele, porque foi trabalhado muito, né, essa questão com ele. E eu vou vir explicando também, porque tem muito preconceito com relação a ele. Então, quando eu venho falando do axé, é essa questão. Que as pessoas percam um pouco do preconceito e que você trazer o entendimento, porque preconceito existe e as pessoas nem sabem do que elas têm preconceito, né? Então, eu vim falando da questão das oferendas, tipo assim, tem essa questão dos sacrifícios, né? Que às vezes, né, que todo mundo, isso não é novidade pra ninguém. Mas uma coisa eu falo pra vocês, não é como as pessoas imaginam, não é porque achou na rua que acha que só faz isso. As coisas que vocês encontram na rua nem sempre são coisas boas, né? Tem todo um conceito, sabe, para que isso aconteça, para que ela precisa-se daquela energia e nada é desperdiçado. Nem o couro do animal é desperdiçado. A carne se come, o couro se utiliza. Então é como se você matasse um animal como uma caça, né? Para você comer, né? Como a gente come, você é carne, você não vai no churrasco, você tá comendo carne. É quase que a mesma coisa, né? Existe um propósito. O propósito é a comida. Não tem, né, um outro propósito, somente dentro do candomblé é muito assim, tá? E aí é essas coisas que eu quero vir explicando para que as pessoas percam, né, esse preconceito. Mas a cabeça-chave mesmo do canal, do meu trabalho, são os ciganos, o povo cigano. A minha mentora cigana, toda essa energia que o povo cigano traz, da riqueza, do amor, da prosperidade, da abundância. E se eu não tivesse sido colocado, porque já era meu destino, já era esse, né? Mas foi daqui que eu tirei as forças pra estar dando esse passo, né? Dessa evolução. Porque eu vejo um caminho de muita glória, um caminho de muita prosperidade e um caminho de muita abundância que começa a partir de amanhã, na minha vida. E eu não perdi a esperança, eu não perdi a fé, né? Eu não perdi a fé. E por mais que
que doesse aqui dentro às vezes e eu me questionasse do porquê, né? Do porquê aquilo tá acontecendo comigo. Porque posso ter mil defeitos, mas eu sempre tentei seguir o caminho de forma mais correta que eu pude na minha vida. Mas é porque eu precisava passar. Eu precisava encontrar essa jornada solitária, eu precisava me reconhecer, eu precisava conhecer o meu poder, a minha força e principalmente o meu trabalho, a minha mentora e essa espiritualidade na minha vida. E eu sou muito grata ao universo por tudo que tá acontecendo. E aí eu já falei, né, 36 minutos, eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Porque senão ele vai ficar muito grande, eu acho. Ou não, não sei. E qual é a minha meta nesses próximos vídeos, principalmente? É vir trazendo esse poder do trabalho do povo cigano na nossa vida, tá? Da falange do povo cigano, e não só eles, porque os ciganos também têm a crença, né, deles. Então eu vou trazendo Santa Sara, eu vou falar um pouco sobre São Miguel Arcanjo, que tem um poder muito grande dentro, né, dessa roda das crenças do povo cigano. O povo cigano não tem uma religião. Eles não ficam presos, né, em nada, nem em território, nem em religião. Eles normalmente se adaptam à religião dos lugares onde eles estão vivendo e trazem um pouco dessa crença para eles, né? E então eu vou tentar trazer um pouco sobre isso para vocês, mas eu vou vir falando bastante também sobre essa questão do trabalho espiritual com a falange cigana, né? E a minha cigana é uma cigana de leitura de cartas, e quando eu for contar a história dela, vocês vão entender. Ela sim, por isso que não teve jeito, eu acabei pegando muito rápido, e era o meu destino, era o meu caminho, porque ela trabalha com isso. A Rosa Vermelha, ela trabalha com isso. Então, é uma cigana já voltada para isso. Não são todas as ciganas que leem cartas, nem todas as ciganas que leem as mãos, um exemplo. A gente tem as ciganas que são sacerdotisas, né? Tem ciganas que vão trabalhar outras áreas, as áreas das magias, dos feitiços. Eu não sei, eu acho que a Rosa Vermelha também tem um pouco com isso, mas o grande foco dela é o baralho mesmo, né? É a leitura das cartas. Ela já trabalhava com isso na infância. Desde a infância ela já trabalhava com as cartas. Então ela vem trazendo muito essa orientação e não é à toa que eu trabalho com isso. Então a minha tendência vai estar sempre sendo trabalhar com as cartas, porque ela é uma cigana que traz a leitura das cartas, tá? E hoje, gente, eu fiquei pensando aqui no que a gente ia falar. E eu confesso pra vocês que hoje eu não tô com muita inspiração. Mas eu vou trazer, eu pensei nisso de última hora, um conselho ou uma mensagem de esperança, né? De fé para os caminhos de vocês, né? Diante de obstáculos, diante de medo, diante de momentos em que a gente perde a fé. E isso me leva muito, né, a minha trajetória. Eu ouvi muitas mensagens e saía sempre nos meus jogos, nos jogos que faziam pra mim muita realização, muita prosperidade, sabe, coisas muito boas, muita estabilidade. E eu olhava e eu falava, mas gente do céu, cara, isso daqui vai ser daqui 84 anos, né? Que eu olhava o meu caminho naquele momento.